Lucas, fica à vontade, se apresente aí, Deus te abençoe. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês, é um enorme prazer estar aqui. Eu sou um nome estranho, né? Johannes não é um nome brasileiro. Eu sou nascido na Alemanha, mas moro no Brasil já há bastante tempo e trabalho com pão, né? Essa foi sempre a minha formação. Eu sou formado na Alemanha em panificação e, por curiosidade, né, na Alemanha a gente estuda 4 anos para ser padeiro. Depois tem que ter 2 anos de profissão para você gastar ainda mais 1 ano para ser mestre de panificação. Então a gente estuda um longo tempo na Alemanha para poder fazer pão, para poder fazer, né, as coisas direitinho, seguindo toda a química da panificação, toda a técnica da panificação, para poder entender e adaptar, ajustar, enfim. Essa é a grande magia do pão. O pão, por si mesmo, ele já é encantador, né? Assim, é um dos poucos alimentos que a gente dá vida para alimentar as pessoas, né? Então, assim, imagina que honra nós temos em fazer pão todos os dias, né? Dar a vida ao alimento é uma coisa muito bonita. E a fermentação natural, né? É isso que eu venho falar aqui para vocês, ela confunde ou ela é a identidade do pão. Porque antes disso, antes da fermentação natural, os historiadores consideram que não é chamado de pão, é chamado de biscoito. Ele só é chamado de pão a partir do momento que recebe a fermentação natural. E essa fermentação espontânea, que hoje a gente chama de fermentação natural, ela aconteceu há 6.000 anos atrás, aproximadamente na Mesopotâmia. E lá, provavelmente, alguns primatas colhiam lá já os grãos, maceravam esses grãos para ficar mais fácil comer, amassavam esses grãos e aí esses grãos soltaram também um pouco de proteína, né, que é a liga, essa liga que o pão tem. Essa fermentação natural, que é aquilo que está aqui nesse ambiente, tem vários micro-organismos, ela é contaminada pela farinha e pela água, fazendo com que a massa começasse a levedar. E aí as pessoas que viram aquele processo e jogaram no forno para esquentar, perceberam que aquela bolacha que era dura, pesada, cheia de grãos, ela ficou mais leve, ficou mais ácida também e ficou mais gostoso comer aquele pão. E aí, então, se começou a ter a identidade do pão mesmo. E sempre o pão foi um pouco mais achatado, né? Tanto de fermentação natural, porque eles assavam em cima das pedras. A partir do momento, já mais ou menos na Síria já tem os primeiros indícios de pão de forno iglu, né? E aí você consegue aumentar um pouco mais a grossura do pão. Então ele deixa de ser aquele flat, né? Aquele pão sírio, para virar já um pão um pouco mais alto. Por causa do forno iglu, ele permitiu isso. E aí sim começa toda essa jornada que o pão traça até chegar nos dias atuais, que primeiro os egípcios, né? A fermentação natural era feita em larga escala e menor escala para poder alimentar as pessoas que trabalhavam nas esfinges ou nas pirâmides, que era parte do salário, e também era uma forma de pagar um salário, né? Porque já era pago o salário com pão, cerveja e com outras coisas também, mas o pão tinha já um valor de mercado. Depois disso vem o Império Romano, que ela passa pelos gregos, que aprimoraram a fermentação natural. Na Grécia já se tem notícia de fermentação natural desidratada. O que eles faziam? Pegavam a farinha de trigo, colocavam no mosto de vinho, esfregavam e desidratavam elas nas pedras. E aí depois eles adicionavam na massa também. Era uma maneira, claro, de fermentação natural que se hidratava, mas o Império Romano então, foi a grande escola que cultivou a panificação. E ali você tem as primeiras escolas, né, de panificação, a profissão de padeiro é reconhecida, né, na sociedade, ela inclusive tem um renome, né, os padeiros tinham uma posição política muito importante por causa da fermentação, por causa dos pães que faziam. E aí tem uma curiosidade que na cidade de Pompeia, onde foi o Vesúvio cobriu de cinzas,
Em 1986, não mais ou menos nessa data, eles tiraram um pão de forno, porque foram tirando as cinzas vulcânicas, e dentro de uma das áreas tiraram o pão de Pompeia, que tinha sido coberto pelas cinzas vulcânicas. E aí fizeram todo esse estudo nesse pão para entender como ele era feito esse pão. E aí viram que a fermentação natural, né, era presente. Viram também que eram usados diferentes grãos, diferentes trigos, era a moagem, como era feita. Então, assim, a gente viu um raio-x de um pão muito parecido com o que nós consumimos hoje. Então, já um volume bem alto de pão, já era bem grande, tinha umas marcações em cima para delimitar também o tipo de corte que ia dar e também as porções, porque eram pagos por salários. Então aquele pão também era dado nas devidas porções para pagar salários. Então, assim, é impressionante como já desde essa época a fermentação natural foi cultivada e foi adorada. Ele chegou em alguns momentos que os pães corresponderam a 75% das calorias ingeridas pelas pessoas. Então as pessoas comiam mais pão do que qualquer outra coisa. E aí, com a modernidade, né, com tudo que foi acelerado, imagina um pão com fermentação natural, demorava 16, 12, 14, 15 horas para ser feito, e aí alguém, graças ao microscópio, conseguiu enxergar que naquela fermentação natural tinha micro-organismos que consumiam o açúcar mais rápido. E aí eles potencializaram esses micro-organismos e transformaram no fermento biológico que nós temos hoje na padaria. E muita gente já enxerga ele até como um mal, né? Mas ele não é um mal, ele é só um fermento biológico cultivado, é como se fosse uma galinha de granja. Então, assim, ele tem o poder de consumir os açúcares mais rápido da farinha para transformar em gás carbônico e fermentar o pão mais rápido. Aquele processo que demora 14, 16 horas, com o fermento biológico a gente consegue fazer em 2, 3 horas. Então, era como se encontrasse o iPhone, como se desenvolvesse o iPhone na época. Isso foi tão revolucionário essa ideia e foi tão confortante também para o padeiro que tinha que trabalhar arduas horas para fazer pão, e aí encontrou uma maneira mais fácil de fazer pão. Foi maravilhoso, foi realmente uma grande revolução na panificação e trouxe muitas vantagens, conseguiu acelerar muito o processo de fazer pão, conseguiu fazer muitas grandes avanços na panificação, porém as pessoas perceberam que quanto mais rápido a gente fazia um pão, menos sabor ele tinha, menos crocância ele tinha, menos saudável também ficava também. Então, por isso que há um tempo atrás, uma senhora que chama Ana Maria Madalena, ela escreveu uma frase que fala: o futuro dos pães está no seu passado. Porque o passado, ele tem essa questão da fermentação natural muito forte, né? De trabalhar a fermentação natural, de cultivar o fermento, e aí, claro, conciliando os tempos atuais com a velocidade que a gente trabalha hoje, né? Imagina fazer um pão com 16 horas de fermentação natural, o custo disso pode ser muito alto se não tiver um processo adequado, se não tiver máquinas adequadas, né? Geladeiras, câmeras frias, enfim. E o Brasil é um país muito quente também, então, assim, todo o processo, não só as farinhas melhoraram, mas também o maquinário melhorou para poder chegar no melhor resultado. Hoje vocês veem, né, por exemplo, essa M65, as indústrias estão preocupadas com a fermentação natural para trazer uma extração de trigo adequada para alimentar um levain, um fermento natural. E para fazer um fermento natural não é complicado como muita gente fala. Tem gente que fala: eu sou um cereal killer de fermento natural. Mas na verdade ele é bem simples mesmo. O que não precisa ter é medo. É só misturar água, farinha e deixar com o tempo. Ele vai se contaminar, vai ser contaminado através dos micro-organismos que estão presentes no ar, e aí vai começar a levedar. Aquela levedação que vai acontecer provavelmente em um dia ou um dia e meio, vocês vão perceber que a massa começa a rachar, vocês vão perceber que começa a fermentar um pouquinho. Ainda não é a fermentação natural, porque já é a fermentação natural, porém ainda não estão desenvolvidos os aromas e os sabores que a gente precisa para aportar
a fermentação natural como o transformador dos pães mais aromáticos, mais crocantes, né? E aí a gente começa a cultivar esse fermento, porque nos 2 primeiros dias, praticamente, o que a gente desenvolve são leveduras. Depois, mais 2 dias para frente, que vão dar 4, a gente começa a desenvolver os lactobacilos, que vão transformar em ácido acético ou ácido lácteo, que são os 2 ácidos que são os mais predominantes na fermentação natural, trazendo mais aroma e mais sabor. E é por isso que a gente fala que toda fermentação natural, o mais rápido que a gente consegue transfazer uma fermentação natural, ou construir um fermento natural, é em 5 dias. De 5 a 7 dias você tem ali o perfil de uma fermentação natural que você precisa. Dito isso, não quer dizer que eu vou gastar toda vez 5 dias para fazer um pão. Eu vou fazer o meu fermento para depois fazer meu pão. Assim que meu fermento estiver configurado, estiver já desenhado, eu vou alimentar ele todo dia como se fosse um filhote. Coloco um pouco de farinha, um pouco de água, vou refrescando, alimentando esse fermento para que ele consiga, né, manter-se vivo e também eu consiga fazer o pão todos os dias com ele. Então, para isso, muitas pessoas usam, por exemplo, sei lá, 200 gramas por quilo de farinha de fermento desse levain. Outros usam meio quilo. Outros chamam, esse aqui é o pão ao levain, que usam 100%, só colocam sal e um pouco mais de farinha para dar um pouco mais de estrutura para a massa e fazer um pão. Então, assim, a maneira de se fazer um pão é infinita e de diversas maneiras. Então, você não tem nenhum segredo quanto a fazer um fermento natural. Você tem que ser só. O ponto mais importante é, primeiro, a farinha de trigo. Qual farinha de trigo eu devo usar? Sempre, para começar um fermento natural, usem farinha de trigo com maior quantidade de cinzas possíveis, ou mais integral, ou centeio. E essas farinhas, essas cascas, né? Quando você tem mais casca dentro quando você pega um grão, né, de trigo, você tem mais a parte externa do grão moída, você também tem mais micro-organismos dentro da farinha, fazendo com que a fermentação seja mais fácil também. Então, o primeiro ponto é a qualidade da farinha para fazer uma fermentação natural. Centeio, para iniciar uma fermentação natural, a carga enzimática do centeio proporciona também amplia também a quantidade de sabores, a percepção de sabores. Então, usem sempre farinha integral ou então centeio para começar uma fermentação natural. Depois disso, não se esqueçam a água. Ela precisa duas coisas. Primeiro, ser água mineral e segundo, a temperatura da água. Mas qual a temperatura da água? Não tem um segredo. Por quê? Vai depender muito do ambiente em que vocês estão, porque o mais importante não é a temperatura da água, é a temperatura da massa. Se a farinha estiver gelada e eu colocar 28 graus na minha água, a minha massa vai ficar fria e não vou conseguir fermentar as leveduras. Então pensem sempre, deixa a farinha, temperatura ambiente mais ou menos 24, 26, 27 graus e aí pode adicionar uma água 28, 32 graus sem problema, que vocês vão ter uma boa resposta, porque muitas vezes as pessoas falam, mas a minha mão não permite fazer um fermento natural. É mentira isso. É só técnica mesmo. Usem a temperatura certa que dá. E muitas vezes é isso. Aí usei a água correta, mas a farinha de trigo às vezes estava muito fria. Então tentem perceber que a massa esteja mais ou menos na temperatura da mão, né? 35 ou 32 graus, para vocês sentirem, e aí vocês vão ver que os micro-organismos vão se desenvolver melhor e vai ter uma resposta muito mais rápida. Então, primeiro é a farinha, segundo é a água e o terceiro é o tempo. Deixem tempo. Às vezes isso pode acontecer em 14, 16 horas, ou pode acontecer em 24 horas, ou pode um dia e meio, pode acontecer também. Não tenha tempo pressa. Muita gente fala assim, posso colocar suco de laranja? Pode. Pode colocar suco de uva? Qualquer tipo de suco pode colocar. Até água de cebola, qualquer ingrediente que queira. Eu tenho um amigo que ele fez com cocô de cabrito, uma fermentação natural. Aí eu falei, por quê? Porque o cabrito é um ruminante. Então o ruminante, ele faz duas digestões, né?
e aí ele consegue capturar alguns micro-organismos, segundo ele consegue pegar alguns micro-organismos e aí ele usou as fezes do cabrito para fazer uma fermentação natural. Inclusive essa fermentação natural está na biblioteca da fermentação natural. Então assim, dá para usar essas coisas, claro, que são muito extravagantes, né? Tem que tomar cuidado para não perder a higiene. Mas para estudiosos, né, para os estudiosos que gostam de estudar realmente a essência dos micro-organismos mais inusitados que existem, é interessante para estudo. Mas normalmente esses ingredientes eles podem ser desde frutos, como também podem ser ingredientes religiosos. Lá na ilha de Cosmas, eles fazem um fermento natural com água benta. O padre, depois da igreja, benze as pessoas com água e manjericão. Vai benzendo as pessoas e as mulheres usam essa água para fazer a fermentação natural e fazer o pão de domingo, da ceia de domingo. É um ritual muito bonito que também traz o pão com esse apelo religioso, com essa história, né, envolvente. Tem uma fermentação natural que acontece em Guadalajara, que é muito curioso porque lá eles usam, para fazer a fermentação natural, ovo, limão, sal e cerveja. Eles misturam esses três ingredientes e aí colocam na massa e deixam ela levedar para depois começar a fazer o pão. Imagina, a gente fica imaginando que o ovo, né, com a salmonela, o ovo cru, mas na verdade pode ser que o limão ou o sal aparentemente aniquile a possibilidade de você ter alguma contaminação com a salmonela. Mas são histórias que são contadas de exploradores que estiveram lá no México, né, trazendo essa história da fermentação natural, que são super ricas. No Japão, eles fazem com o sakedani, que é usado para fazer o sake, é o arroz. Então eles fermentam o arroz, desse arroz eles fazem uma fermentação natural que também é super interessante. E cada fermentação natural ela é única. Não só pelos ingredientes que você coloca lá dentro, mas também pelo microclima que você vive, né? Pelo clima que você vive. Imagina que os micro-organismos que estão presentes aqui em São Paulo sejam bem diferentes dos micro-organismos que estão em Recife, ou na Itália, ou na França, ou em outra parte do mundo, né? Então sempre tem um apelo muito importante à região, que tipo de ingrediente você está usando, porque toda essa combinação forma uma identidade única. E a fermentação natural, ela tem esse objetivo, né, de traçar uma identidade e de criar uma personalidade e fazer com que quem venda pães cria uma assinatura única. Acho que é a coisa mais valiosa que a gente pode transferir para os nossos clientes, né? Essa assinatura que cada um de nós, seguindo processos diferentes, com climas diferentes, usando ingredientes diferentes, com certeza nunca nós vamos conseguir fazer a mesma fermentação natural. Curiosidade, tem uma cidade, em Estocolmo tem o hotel da fermentação natural. Várias pessoas cultivam fermentação natural, querem às vezes tirar férias, então deixa lá em Estocolmo tem um hotelzinho da fermentação natural. Você leva o seu fermento natural lá e o modo de como você alimenta, eles alimentam para vocês lá durante as suas férias, né? Porque é realmente uma escravidão, né? Todo dia você tem que alimentar esse fermento para fazer pão. Você deixa num hotelzinho pet de fermentação natural e eles alimentam para você. E também uma outra curiosidade é que em Bruxelas, na verdade a cidade de Saint-Vit, na Bélgica, tem a biblioteca da fermentação natural. Lá tem catalogados de 180 fermentos naturais, né, do mundo inteiro. Inclusive no Brasil tem 4 fermentos naturais lá, onde são estudados todos os micro-organismos que estão presentes lá. E pode fazer perguntas. Sim,
seria interessante colocar. Ela pergunta se os açúcares que são colocados das frutas ajudam a fermentar, porque o açúcar ajuda a fermentar mais rápido. Você pode colocar qualquer tipo de fruta, a cebola também tem os açúcares lá dentro que ajudam a fermentar. Uma coisa muito legal é a grão de bico. O grão de bico fermenta muito rápido. Quando você coloca na água quente, o grão de bico, ele começa a soltar borbulhas, chega a um ponto de você achar que está fervendo, sabe? De tantas borbulhas que sobem. Esse grão de bico é muito legal. Mas você pode sempre com um pano por cima, no máximo com um pano por cima, porque é importante que os micro-organismos tenham contato com a massa para poder levedar melhor. Mas existe uma vertente que é muito raiz, que fala que tudo isso está errado. O pão, a pureza do pão deve vir do seu próprio ingrediente, né? Então tem gente que não gosta de colocar uva, nada, caldo de cana, nada disso. Então eles deixam fermentar naturalmente. Então quando você misturar água e farinha de trigo, esse para muitos é o roots, é o raiz, é a essência exatamente, que funciona perfeitamente também, porque também tem os açúcares da própria farinha que ajudam a fermentar. Então assim, exatamente, pode ser, inclusive no inverno, tem um amigo meu que a mãe dele fazia um fermento, e durante o inverno ela colocava debaixo do cobertor dela o fermento, ela enrolava num pano e colocava debaixo para manter aquecido. Mas sim, tem que ser um lugar mais quente. E em alguns casos eu recomendo que ligue o forno por mais ou menos 5 minutos, desliga o forno e deixa ele quente e aí coloca o fermento lá dentro, porque ajuda a potencializar ele, a fermentar melhor. Um lugar quente é muito bom. Uma dica é, muitas vezes às vezes coloca um inox bowl ou uma vasilha de vidro em cima da pedra. E às vezes a pedra, na água está gelada, pode causar um choque ali e não desenvolver tão bem. Então coloca uma tábua também embaixo e em cima da tábua coloca o bowl para poder ele não sofrer esse choque térmico. Lá no Canadá, na época da corrida do ouro, né, eles entravam nas minas para pegar ouro, carvão, enfim, e eles levavam o fermento consigo, eles amarravam no corpo, porque eles deixavam a casa e ficavam 3, 4 dias, e a casa ficava menos 24 graus. Então eles pegavam o fermento, colocavam um pedacinho da garrafinha e colocavam no corpo e iam trabalhar, porque quando voltavam, eles faziam um pão com aquele fermento que estava alimentado aqui. Também na sela do cavalo se colocava também a massa. Teve uma época na corrida do ouro que existia uma barreira onde as pessoas tinham que provar que elas conseguiam manter-se vivas nesses lugares mais inóspitos. E aí era obrigatório apresentar um fermento, um levain, uma massa madre, para você cruzar, porque estavam morrendo tantas pessoas de fome nesses lugares que eles estabeleceram, olha, você tem que provar que você vai se manter vivo nesse lugar. E aí o levain foi um passaporte de entrada para a corrida do ouro. É uma história muito bonita que é contada nos Estados Unidos. Então assim, são histórias que envolvem muito, né, essa questão. Mas eu estava falando lá da biblioteca, o mais curioso das 183 fermentações naturais que nós temos lá, somente uma é que não tem o Saccharomyces cerevisiae. O Saccharomyces é aquele fermento biológico. Somente uma é que não tinha esse fermento dentro. É uma que só faz pizza no Canadá. É considerada a melhor pizza do Canadá e o cara não usa outro tipo de fermento na padaria. Por quê? Se você usar um fermento aqui para fazer o pão, um fermento biológico, e fazer uma fermentação natural aqui, automaticamente você vai contaminar a sua fermentação natural com esse fermento. Não é ruim, porque você vai conseguir ter as características que você precisa para o pão de fermentação natural. Não é problema. Mas para aqueles que são talibãs, assim, que acreditam muito na fermentação natural, a maioria deles estavam contaminada com cerevisiae, né, que é um fermento biológico. Então somente uma das 183 é que não tinha. É porque o cara só fazia uma massa e era fermento, era uma massa de pizza com fermentação natural. Você experimentou?
Eu já experimentei essa fermentação. Inclusive, quando eu vou lá, eu faço parte dessa comunidade, eu faço vários testes com várias fermentações. E agora o que eles estão buscando é fermentação natural, que acontece acima de 3.000 metros de altura, para entender quais são os micro-organismos que são presentes nessa altitude e que tipo de sabor que sai, quais são... Foram encontrados vários micro-organismos, que é uma biblioteca que tem parceria com a Faculdade de Bari, lá na Itália. Então, quando qualquer pessoa manda uma amostra desse fermento natural para a biblioteca, automaticamente ela é dividida em 3 partes. Uma vai para a biblioteca, outra vai para a Faculdade de Bari e outra vai para a Puratos, a empresa que eu trabalho, para fazer os estudos e fazer um diagnóstico completo dessa fermentação natural, onde o cliente, com um contrato de confidencialidade, que não vai usar nada daquelas coisas, né? Mas é só para fins de estudos mesmo, para entender como cada fermentação acontece. Então é muito legal, porque você começa a ampliar realmente esse mundo da fermentação com as histórias que estão presentes, né? Muitas vezes as histórias valem mais do que realmente o fermento, né? Tem algumas fermentações naturais tem uma fermentação natural daqui, que é a basilicata, que está lá. Ela tem 108 anos de idade, mais ou menos. Então você tem umas que são bem antigas e outras são mais novas, mas os estudos não mostram que quanto mais velha, melhor. É o contrário. A gente tem ali mais ou menos entre 3 até 12, 14 semanas, você tem um pico de sabores na fermentação natural, onde você tem a maior quantidade de sabores, e depois você tem um declínio, que é mais ou menos 3 meses depois. Aí você vê a nova geração de fermentação natural do São Francisco Bacon Institute. Eles estão fazendo em 3 meses, eles alimentam o fermento natural, fazem o pão e aí depois eles acabam com aquela e começam com a nova, porque eles querem sempre o potencial máximo daquela fermentação natural para usar nos pães. Mais ou menos de 3 semanas até de 20 dias até 100 dias já dá para você tem um escopo bem legal de sabores. Depois eles vão sendo canibalizados entre eles mesmos. Os micro-organismos vão selecionando os mais fortes, vão canibalizando e você tem um declínio. Mas não dá para se perceber tanto assim, né? Não é uma coisa que fala, a minha fermentação natural tem 100 anos, vou matar ela. Se ela tem a história, vale a pena explorar, vale a pena contar essa história. Eu participei de uma aventura incrível há pouco tempo atrás, foi fazer uma fermentação natural aqui no Brasil. E viajar com essa fermentação natural. Eu percorri o Brasil inteiro com uma fermentação natural, e essa fermentação natural eu fui visitando colegas e cada um adicionou uma coisa. Em Rio de Janeiro a gente colocou água de coco na fermentação natural e fizemos um pão integral. A água de coco foi do Rio. Mas não teve na Bahia, eu fui para Recife, não foi na Bahia. Bom, aí fui para Recife, lá a gente colocou a caldo de cana, porque lá foi onde chegou a cana-de-açúcar no Brasil. Depois, no Paraná, a gente colocou o tererê, que foi em Foz do Iguaçu. O tererê é uma cultura mais, eu vou falar, paraguaia do que brasileira, mas é muito original lá no Foz do Iguaçu. Então a gente chamou o tererê. Depois, em Brasília, nós colocamos piqui. Isso foi a coisa mais inusitada que eu vi, colocar piqui na fermentação natural. Eu fiquei com medo e até perguntei aos colegas que trabalham com isso, falei, olha, se eu colocar piqui, pode morrer? Eles falaram, não sei, testa, deixa. Eu estava sempre fazendo, eu estava com uns 8 vídeos assim, de fermentação natural, porque se algum morresse, eu tinha que parar e fazer outra história, né? Mas então deu certo com o piqui também. Ficou um cheiro forte até o último dia de viagem, ficou um cheiro muito da identidade do piqui. Depois nós fomos lá para o sul, lá para Porto Alegre, na verdade Caxias do Sul, interior, Flores da Cunha, e lá a gente adicionou um fermento que foi uma história incrível, do fermento de Cristo. Não sei se vocês já ouviram falar desse fermento. É um fermento de batatinha. E, inclusive, aí fui lá no interior, lá na comunidade rural mesmo, era obrigatório a gente dividir esse fermento. E se não dividisse, o pão não ia ficar bom.
Mas por que dividir? Dividir porque quando você divide, você tem que alimentar. E quando você alimenta, você reforça o fermento também. Então essas histórias estão conectadas com uma razão por trás dela, não é só uma emoção. E aí ela foi contando que uma faz a massa, a outra faz o modelo, a outra limpa o forno, a outra traz o queijo, a outra traz... E elas fazem um verdadeiro escândalo lá, né? No final, quando sai o pão, elas fazem uma cena deliciosa, que eu participei, e no final, cada uma leva um pão, ou leva um queijo, faz a troca, e fica uma troca muito justa mesmo, fica muito bonito. E é um ritual lindíssimo. E para limpar o forno, antes de assar o pão, eles usam se chama vassourinha do campo, que é tipo um alecrim do campo. Então, quando você é muito quente o forno, passa o alecrim do campo, deixa um aroma tão gostoso dentro do forno, e quando você coloca o pão lá dentro, ele absorve esse aroma, fazendo com que o pão fique incrível. Então, assim, foram experiências da fermentação natural. Existem tantas possibilidades de se trabalhar, né? E se a gente vê alguns vídeos, fazer pão no coxo, né? Naquele método antigo, eu já tive o prazer de participar também, de fazer pão no coxo também. São experiências riquíssimas, né? E quanto mais a gente conseguir retardar esse processo da fermentação, fazer com que ele seja mais longo, mais gostoso fica o pão. Às vezes as pessoas falam, mas o pão fica meio pesado, às vezes pode ser que fique. E algumas pessoas falam, mas o meu pão não tem aqueles alvéolos. Não liga para alvéolos, liga para sabor, liga para o pão assadinho, gostoso. Os alvéolos são consequências e às vezes são performances que o forno não consegue trazer. Um forno desse aqui, por exemplo, para tirar alvéolos dele é um pouco mais difícil. Porque aquele de lastro, né, que a gente tem uma pedra no fundo, é uma maneira mais fácil de você criar os alvéolos, né, que são aqueles poros bem abertos, né, dentro daquele miolo bem aberto, né. Porque você joga uma massa bem hidratada direto no lastro do forno, aquela água evapora rapidamente porque o contato com o pão, contato com o forno a 250 graus, e o pão é imediato, o pão começa a ferver toda a água que tem dentro dela, porque o pão tem muita água, e aí começa a expandir, fazendo com que os alvéolos fiquem bem abertos. Mas isso não é tão importante do que um pão gostoso. Muitas vezes os pães com alvéolos mais abertos nem são os mais gostosos também. E também é importante saber que finalidade você quer dar para o seu pão. Se você quiser um pão para fazer uma brusqueta, como que você tem os alvéolos desse tamanho, você não consegue fazer, porque está tão aberto que você vai colocar uma manteiga ali dentro e cai tudo na assadeira. Então, por isso que é importante saber qual a finalidade e qual o sabor, porque a fermentação natural também pode ser usada para pães doces. Por exemplo, croissant. Existem técnicas e análises sensoriais que mostram que as fermentações lácteas junto com a manteiga, a percepção de sabor lácteo é maior do que sem fermentação natural. Ou seja, você vai perceber que o coração tem mais manteiga do que realmente ele tem, porque a fermentação natural ajuda a arredondar e aprimorar o sabor da manteiga. Então, assim, depois também as fermentações mais acéticas, elas cabem muito bem, porque são bem azedas, típico de pão italiano, por exemplo, né? Porque a fermentação, quanto mais azeda ela fica, mais acética ela fica, menos também ela elimina o desenvolvimento da rede de glúten, né? Dos alvéolos dos pães. Então, tem que saber exatamente dosar que tipo de fermentação vocês estão fazendo, experimentar ela para saber se aquela vocês gostam, depois fazer um pão para ver se está dando certo com aquele sabor que vocês querem e qual finalidade que vocês querem. Se vocês falarem, não, quero fazer um jantar com ceviche, talvez pode ser legal, ou um salmão cru, talvez um pão com fermentação extremamente acética faça uma excelente combinação com o sanduíche que vocês querem desenvolver, mas não necessariamente com um pão com manteiga, um pão na chapa, né? Nós temos um pão que é típico lá da Itália, que chama pão de Altamura. Ele é um pão de semolina, quando você coloca ele na chapa, ele não tem manteiga, não tem ovos, mas a semolina é um trigo duro, bem amarelinho. Quando você faz esse pão e coloca ele na chapa, parece que você está comendo pão com manteiga, mas ele não tem manteiga dentro dele. É o tipo da fermentação que você cria que aporta esses
sabores e aromas dos pães. Então o mundo da fermentação natural, ele não tem fim. Eu estou já há 32 anos no mercado, trabalhando com fermentação natural, e cada vez mais eu me surpreendo com as histórias, com a tecnologia, com os processos, com tudo que permeia a fermentação natural, com as pessoas. Uma das histórias mais lindas que eu escutei sobre fermentação natural foi essa lá de Caxias do Sul, né? Onde toda a história, ela conta também dos processos, ela conta também de uma lógica muito racional de como manter vivo o fermento natural, né? Através dos mitos, através das histórias. Então, é disso que eu acho que a fermentação natural, ela enriquece a história e os negócios também, porque quando a gente olha para a panificação atual, ela vem sofrendo alterações, mas a padaria não está muito preparada para receber a fermentação natural, porque o processo de fazer pão dentro de uma padaria é muito rápido. Você bate a massa, você já faz o pão francês e já deixa fermentando. É difícil adaptar uma fermentação natural, às vezes, dentro de uma padaria comum. Por isso que tem surgido várias boulangerias, vários processos para poder, né, alimentar esse mercado. E muitas vezes as pessoas que fazem a fermentação natural, elas estão mais preocupadas com as técnicas, com os processos, do que com o consumidor. Preste atenção no consumidor que está fazendo pão com fermentação natural, para saber como eles estão gostando do pão. Às vezes, eles não estão. Às vezes, só a fermentação natural é um ingrediente mágico, é um ingrediente muito procurado pelos consumidores, mas ele precisa estar gostoso também. Então, assim, é bom deixar isso claro, porque eu já comi muitos pães com fermentação natural que às vezes não estavam, né, apropriados para aquela proposta que eles estavam querendo oferecer. Ficam muito mistificados, né? Às vezes estão um ranço, um certo, né, excesso de acidez. Então, eu acho que essa é uma dica que eu passo para vocês também. Eu vou deixar agora aberto para as perguntas, se vocês tiverem algumas. Eu acho que aqui já tem uma. Na linha industrial, você sabe, o procedimento é muito rápido, é necessário você ter a produção. Há uma condição, há uma probabilidade ou possibilidade de você associar isso, nem que seja na melhor qualidade, mas... Existe em várias indústrias. Se você vai para a Europa, principalmente, você vai ver primeiro o uso da fermentação natural muito presente na indústria. Existem processos que são muito rápidos, que a fermentação natural às vezes pode vir de uma maneira desidratada através da indústria, porque a preocupação do cultivo da fermentação natural numa indústria é o controle das temperaturas para que você tenha o mesmo sabor todos os dias. Muitas vezes as indústrias acabam comprando a fermentação natural desidratada e adicionando, porque a fermentação desidratada já tem um sabor padronizado, e aí eles adicionam e ele encaixa muito rápido nesses processos mais rápidos. Mas as indústrias que trabalham com a fermentação natural, elas têm que ter um controle de pH, de acidez, de processo muito bem definido na sua fermentação natural para adicionar isso e não atrapalhar. Porque se não tiver esse controle, uma indústria muitas vezes roda com um bet de 500 quilos de farinha, meia tonelada de farinha, e aí pode ser um desperdício muito grande. Por isso tem que tomar um cuidado muito grande para usar uma linha industrial para encontrar a maneira correta de se trabalhar com ela, mas é perfeitamente viável. Bom, pergunta? Alguém tem uma... Oi? Sem glúten? Assim, adorei. Eu não comi ainda o pão feito com cocô de cabrito, mas eu falei que eu falei já da próxima vez, eu participei uma vez da alimentação de todos os fermentos, então fui pegando um pouquinho dos fermentos que eu queria, mas com o meio tempo. Então, assim, existem várias histórias. Eu comi já um pão feito com água benta, então também é legal. Ele tem um aroma de manjericão. O padre, quando pensa ali, ele fica esfregando as folhas e o aroma cai um pouquinho na água, sabe? E aí aquela água traz um frescor, sabe, no pão, dá um cheiro, um aromazinho bem leve, coisa bem legal.
Pode fazer perguntas. Eu vi uma reportagem uma vez, acho que a pessoa, não sei se foi de cuspe na massa para fermentar, mas era no deserto. Bom, isso aí pode ser, porque pode ser. Eu já vi falar sobre isso também, mas já vi de camelo, né? Porque tem uma quantidade de micro-organismos muito grande na boca, né? Eu já vi falar que as pessoas já usaram isso, mas aí cai naquela questão higiênica muitas vezes, né? Isso foi do deserto que vi. Isso mesmo. Inclusive tem um pão que é assado na areia, né? Eles botam fogo na areia. É assim, você pega, faz a brasa, depois que virou aquela brasa, depois que abaixou, você quebra bem ela, abre, você pega a massa, faz tipo um disco, joga ela em cima e cobre. Aí depois que ele assou, você tira, bate, tira toda a sujeirinha e você come. Exatamente. Muito legal. Então existem várias maneiras, né? Só tem que muitas vezes tomar cuidado com esses ingredientes que às vezes podem ser muito inusitados e trazer um certo input, né? Perigo, hein, Johannes? A pessoa acaba vendo com uma ideia dessa, eu não vou comer pão nunca mais, né? Imagina se essa onda pega. Pão de cabrito, saliva com cabrito, Maravilha, gente. Perguntas, dúvidas? Perguntas? Não, assim, tem inusitado no processo, no formato, na maneira de assou. Sempre tem muita coisa que eu já vejo ainda e fico surpreso ainda de ver, né? Então, assim, eu assei um pão, por exemplo, no ferro de passar roupa uma vez. Assei um pão na lupa também uma vez. Demorou demais, mas já vi. Então, assim, existem essas coisas, né, tem 48 maneiras de assar pão sem ser no forno. Aí pode ser secador de cabelo, no ferro de passar roupa, na panela de pressão, na frigideira, no maçarico, isso, então assim, tem todas essas maneiras. Claro que isso aí é uma maneira só mesmo para ampliar um pouco aquela ideia de que você fica engessado dentro de uma caixinha achando que tudo pode acontecer ali, dentro daquele forminho, né? Mas isso ajuda a ampliar muitas vezes a maneira de fazer pão. Alguma pergunta mais? Rosivaldo, vou deixar a palavra para você. Bora lá, Gente, fica aí, muito Johannes. obrigado. Pessoal, pergunta? Já está perto. Tira uma dúvida. Você fala pra ele. Vixe, aí é mais caro, né? Tem uma consultoria do Johannes, até eu quero, né, gente? Uma padaria. Depois também, aí sim, hein? Pessoal, e aí, gente? O Johannes arrebentou, né? Salva de palmas pro Johannes, gente. Que honra, né?